Bem-vindos ao Tutorial Academy da MSD Animal Health sobre cetoacidose diabética em 5 minutos, um desafio lançado ao Dr. Rodolfo Oliveira Leal, médico veterinário, diplomado em Medicina Interna pelo Colégio Europeu, professor auxiliar convidado na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, onde exerce também a função de médico veterinário no Hospital Escolar da referida faculdade. 5 minutos é um grande desafio. Rodolfo, boa sorte. Muito obrigado, Inês. Hoje falamos de cetoacidose diabética em 5 minutos. Vai ser uma tarefa particularmente difícil, mas vamos tentar ser breves e sucintos. Por que ocorre a cetoacidose? A cetoacidose é um descontrolo da diabetes mellitus devido a ou falhas no tratamento ou à presença de doença concomitante, nomeadamente pancreatite, neoplasia, doença renal crónica. No fundo, o que acontece é que, havendo uma insuficiente secreção e ação da insulina, há um excesso de hormonas diabetogénicas, nomeadamente do glucagon, que vai despoltar ou potenciar a produção de corpos tónicos. Os corpos tónicos até podem ser benéficos para o organismo na primeira fase, por ser uma fonte alternativa de energia, mas acabam por ser nefastos, dada a sua produção excessiva. Os corpos tónicos advêm do catabolismo dos ácidos gordos, o qual está acelerado nos animais com diabetes mellitus e, sobretudo, quando há um insuficiente aporte ou uma insuficiente ação da insulina. Os sinais clínicos dos animais em cetoacidose são particulares, diria assim, ou seja, temos animais que, sendo diabéticos anteriormente e apresentando anteriormente polifagia, agora apresentam inapetência, vômito, alterações neurológicas e uma grande fraqueza e letargia. Ou seja, são animais clinicamente doentes. Como é que o diagnóstico é estabelecido? O diagnóstico é extremamente simples. Identificamos uma hiperglicemia com a presença de cetonúria ou cetonémia. Logo, temos aqui um quadro de cetoacidose diabética se temos estas duas variáveis, uma hiperglicemia e a cetonúria ou cetonémia. O que é que nós fazemos para completar o diagnóstico? Quando o diagnóstico, devemos escolher amostras para hemograma, bioquímicas, urina 2 e eletrólitos, considerar outros exames, mas após estabilização, ou seja, num segundo tempo. Quantificar a T4 total, se for caso disso, no caso dos gatos, IGF-1, um biomarcador pancreático, testes de supressão pela dexametasona, ecografia abdominal, raio-x tórax, tudo isso após estabilização. E quais são os pontos-chave da estabilização de um cetoacidótico? O primeiro ponto-chave é a fluidoterapia. Deve ser instaurada o quanto antes. E que fluido é que deve ser utilizado? É um bocadinho indiferente. Idealmente temos tendência a privilegiar o soro fisiológico, o NaCl 0,9%, face ao lactato de Ringer, por uma questão de suplementação extra, ou seja, o NaCl é mais inócuo quando queremos suplementar com potássio, quando queremos suplementar com fósforo, ou seja, sendo necessárias a posteriori suplementações, é um fluido mais inócuo para nos ajudar nessas suplementações. Isto porquê? Porque cá está, pode ser necessário suplementar, sobretudo com potássio, estes animais, porque a maior parte dos animais com cetoacidose revelam-se hipocaliémicos. O segundo ponto-chave, e aqui reparem que vem após a fluidoterapia, é a insulinoterapia. A insulinoterapia deve ser iniciada cerca de 4, 6 horas após a fluidoterapia. O ponto-chave, volto a dizer, fluidoterapia primeiro e depois a insulinoterapia. A insulinoterapia nestes animais deve ser com insulina rápida, é o vulgo Actrapid. Existem vários protocolos, protocolo intramuscular ou protocolo de infusão contínua. Usem o protocolo que vos deixar mais confiantes. Existem vários e basta guiarem o protocolo ou serem guiados pelo protocolo que vos é mais familiar. Eu, pessoalmente, e aqui no Hospital Escolar, utilizamos o protocolo intramuscular, que está aqui descrito, mas, uma vez mais, sigam aquele em que estejam mais confiantes. Em terceiro ponto-chave é a avaliação e suplementação eletrolítica. É extremamente importante pensarmos nos níveis eletrolíticos destes animais. Porquê? Porque a nível do sódio, por exemplo, 80% dos gatos e 62% dos cães apresentam hiponatrémia. No caso do potássio, 67% dos gatos, 43% dos cães apresentam hipocaliemia. No cálcio, muitas vezes estes animais, como têm pancreatite concomitante, apresentam-se hipocalcémicos. E o fósforo?
geralmente apresentam um comportamento similar ao potássio, mas muito importante alertar-vos para o síndrome da realimentação, que é durante ou após o fenómeno de cetoacidose e quando nós já estamos a realimentar o animal e quando estamos já com a insulinoterapia instaurada, o fósforo pode descer e ao descer, isto é o clássico síndrome da realimentação, que dava mais 5 minutos a falar no síndrome de realimentação, vai haver uma depleção de fósforo que predispõe para hemólise e predispõe para outras alterações sistémicas relevantes, nomeadamente alterações neurológicas, por isso pensem na hipofosfatemia também nestes animais. O tratamento sintomático vem em quarto lugar, ou seja, é muito importante considerarmos antieméticos nestes animais, maropitam, ondansetron, alimentação entérica, colocação de sonda de alimentação se o animal não se alimentar espontaneamente a quando da resolução da cetoacidose, antibióticos se tivermos suspeita de causa infecciosa subjacente, por exemplo, em gatos, suspeitarmos de uma colangite bacteriana e cá está a analgesia com adaptação individual subjacente. A monitorização destes animais e hospitalização deverá ser baseada em gasometria sanguínea sempre que possível, cá está na medição da glicémia, na medição da produção urinária, atenção à oligonúria e insuficiência renal aguda que pode ocorrer nestes animais, realizar exames neurológicos regulares, porque a cetoacidose diabética pode predispor para mielinólise e na resolução de cetoacidose pode ocorrer também edema cerebral, sobretudo se formos muito agressivos na nossa fluidoterapia. Atenção também à frequência respiratória, uma vez mais devida consequentemente ao excesso de fluidoterapia. E, em último, volto a frisar, a medição regular dos níveis de eletrolíticos. Depois da nossa estabilização da diabetes cetoacidótica, é muito importante, cá está a transição para a insulina lenta, que é aquela que o animal vai continuar em regime ambulatório, após estabilização e retorno do apetite, ou seja, nós mudamos da insulina rápida para a insulina lenta, e muito importante também como ponto-chave, identificar a doença concomitante e o motivo da cetoacidose diabética. Se ela ocorreu, é porque houve uma falha no tratamento da diabetes mellitus ou porque houve uma cetoacidose concomitante e subsequente à doença concomitante que está a ocorrer nesse animal e que nós devemos de procurar. Vejam aqui este estudo do GVIM, já é um estudo algo antigo, mas que nos diz que 41% dos animais apresentam pancreatite, 20% infecção do trato urinário, 15% hiperadenocorticismo e só 31% é que não apresentavam doença concomitante. Ou seja, 7 em 10 animais, se nós procurarmos, vamos encontrar alguma doença concomitante. Em suma, os pontos-chave do tratamento de cetoacidose: fluidoterapia em primeiro lugar, a insulinoterapia depois, a correção eletrolítica, lembrem-se dos eletrólitos e do fósforo, cálcio nestes animais, e o tratamento sintomático vem em quarto lugar. Por último, após estabilização, lembrem-se de procurar a doença concomitante à vossa cetoacidose diabética e que a despoltou. Muito obrigado, MSD, por esta parceria na MSD Academy. Foi para mim uma grande honra. Qualquer dúvida, qualquer questão, no que eu vos puder ajudar, rleal@fmv.ulisboa.pt. Muito obrigado. Muito obrigada por mais um excelente tutorial. Obrigada também a todos os que nos estiveram a ouvir e, mais uma vez, convido-vos a assistir aos próximos tutoriais. Obrigada.